Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou conversar com o Edu Sani, né? O Edu é CEO aí da Display. A gente vai conversar, né, Edu, sobre trabalhadores aí, o trabalho remoto, né, em tempo integral. Tudo bem com você? Boa. Tudo bem, Sérgio. Obrigado pelo convite. Ó, já estou com a liberdade de chamar de Sérgio, hein? Já. Pode chamar, meu amigo, não tem problema. Qualquer coisa eu chamo aqui E Eduzão, não tem erro. tá bom. Obrigado pelo convite. Tudo certo aqui. Imagina. Não reparem que eu estou de camisa de. Eu estou em casa, né? Então tem que ficar Não, mas eu também estava confortável. de Então, camiseta aqui, eu só coloquei mais a camisa aqui, que eu estou sentindo um pouco mais de frio, né? Aí eu botei a entendi. camisa, eu também estou de camiseta preta aqui por baixo, ó. Não tem, mas não tem problema, Boa, não. boa. Não tem erro, pode É que fazer de de- camiseta, tá em casa, tá à vontade. Aliás, né, Edu, eu queria até falando nisso, né, de estar em casa, né, a gente tem feito aí um trabalho remoto por causa dessa pandemia, né, toda que a gente está vivendo, né? Aliás, o remoto já se trabalha há um bom tempo, né? Antes da pandemia, bem antes da pandemia, muitas empresas, né, já vêm adotando aí esse trabalho home office, né? E aí eu queria saber de Sim. você, que você explicasse ao nosso telespectador, né, a tua empresa, falar da tua empresa também, o que é a Display, né, e esse tipo de trabalho que vem ganhando cada vez mais força, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Legal. Então, eu vou só falar um pouquinho que é da Display, mas o intuito nem é fazer jabá, não. A Não, empresa a tranquilo. Display, a gente trabalha com publicidade digital, né? Então, a gente trabalha com um modelo de mídia que chama mídia programática, que é, talvez você aí de casa, você, Sérgio, já tenha sido impactado. Quando você entra num site e sai e aquele banner te persegue. Ou você falou Sim. alguma coisa perto do celular e já aparece um banner para você com aquele produto. Então, é isso que a gente faz. Então, a Display, a gente atende muitas agências de publicidade, né? A empresa tem 3 anos e a gente já atendeu mais de 150 agências de publicidade que querem oferecer esse tipo de serviço para os seus clientes. Então, esse é o nosso negócio. E a gente tem 40 funcionários, a Display tem a maior parte fica em São Paulo, né? São uns 30 funcionários em São Paulo e outros 10 espalhados aí pelo Brasil. Esses 10 já faziam muitas reuniões online, né? Com o time que está em São Paulo. Só que agora já fazem 5 meses que todo mundo está em casa, né? E a gente já É. tem alguns resultados aí dessa mudança de comportamento. Mas me diz uma coisa, Edu, para a gente entender melhor, não tem muita reclamação em relação a isso, essa questão da propaganda, né? Quando você abre já, quer dizer, você fala assim, os clientes querem. Todo mundo hoje, tudo na internet, né? Você abriu ali, entra, né, o quadro, então, da propaganda, ou então você está vendo um vídeo, né? Aí começa a carregar rapidinho, em 2, 3 segundos vai entrar. Eu falo, caramba, isso também não incomoda o consumidor, a pessoa que, né, usa o celular, que está ali olhando um vídeo, por exemplo. Isso não tem reclamação muito sobre isso em relação a essas propagandas que aparecem quando você abre uma mensagem, abre uma. Sim, sim. Existe um órgão que é regulador disso, que é a IAB, que faz uma sugestão dos formatos que a gente pode usar que não prejudiquem a navegação do usuário. Então, por exemplo, antigamente existia aqueles formatos que eram os pop-ups, né? Que você estava navegando, ele ficava na frente da tela e você não conseguia desviar dele. Se você clicava no X para fechar, ele abria a página. Então, a gente não trabalha com esses formatos, assim, a ideia é que a mídia programática ela proteja o usuário e ofereça só um banner que seja interessante para ele. Então, eu não vou mostrar para uma mulher uma calça masculina, eu vou mostrar para a mulher uma saia. Então, a gente tenta direcionar produtos que sejam bons para os usuários, isso também é bom para o anunciante, e que não atrapalhe a navegação. Mas não são todas as empresas que fazem dessa forma. Então, às vezes, você está vendo um vídeo e surge aquele banner lá. Essa não é a forma que a Display trabalha, mas existem reclamações, mas também existe esse órgão, que é a IAB, que dá as dicas e dá um direcionamento de como a gente tem que fazer da forma correta. E a gente tenta sempre seguir esse modelo, né? Agora, vocês também estão trabalhando, né, remotamente, ou já voltaram, né, ao presencial?
Não, a gente está trabalhando remoto já desde o dia 10 de março. Então, março, abril, maio, junho, julho, entrando em agosto, está indo para o sexto mês. Hoje, antes de fazer esse bate-papo nosso, eu estava falando com os meus sócios, a gente fez uma pesquisa, onde a gente mandou um formulário para os 40 funcionários, e a gente falou o seguinte: olha, a gente quer entender o quanto que vocês estão se adaptando em casa e se vocês voltariam para o escritório. Então, na pesquisa, o resultado final foi que 70%, 68% prefere trabalhar de casa e 30% querem voltar ao escritório. Então, talvez, não agora, no mês de agosto ou setembro, mas mais para o mês de novembro e dezembro, a gente faça um modelo híbrido, onde os funcionários vão 2 vezes para o escritório e ficam 3 vezes em casa. Então, a gente percebeu que nesses últimos 5 meses, o Sérgio, a nossa produtividade aumentou. Então, eles não precisam gastar mais 2 horas de ônibus, não pegam mais metrô, não chegam estressados no trabalho. Então, a produtividade melhorou e o faturamento da empresa também. Então, tanto que a gente teve que contratar 6 pessoas. Então, o modelo híbrido para a gente funciona. Então, a partir de novembro, dezembro, a gente vai dar a opção para eles voltarem 2 vezes por semana para o escritório e ficar 3 vezes em casa. Mas aí, do jeito que você está falando, viu, Edu? Deixa em casa, meu amigo. Se a produtividade melhorou, eu não sei quantos por cento, né? Você pode até falar, né, a porcentagem de quantos por cento melhorou, né, essa maneira de trabalho, de produzir mais ainda, entendeu? E todas as colocações que você fez agora, né, que é o trajeto, ter que pegar, né, ônibus, metrô, se locomover, você demora muito, tem trânsito, ainda mais São Paulo, né, do que o Sim, trânsito sim. é infernal, né? É infernal. Tem gente que levava. Eu tenho funcionários que vão de São Bernardo até a Vila Madalena. Para quem não conhece esse trajeto, a pessoa tem que pegar ônibus, metrô e o trólebus. Então, às vezes, demora Pois é, 2 horas e meia, depende do trânsito, né? Então, exatamente. essas pessoas estão adorando trabalhar de casa. Por mim, eles trabalhariam 100% home office, sem problema nenhum. Como eu disse, a nossa produtividade aumentou e foi numa média de 30% a melhoria, né? E o faturamento também da empresa aumentou consequentemente. Olha Por aí. que que a gente quer fazer um modelo híbrido? Porque um dos pontos que eles citaram é que eles sentem falta da interação, interação com os É. colegas, na hora do almoço, que é o contato humano, né? Então, O por isso ser que a gente humano, pensou né? em A fazer. gente precisa disso, né, Edu? A gente precisa realmente, cara. Eu também sinto falta que eu tô. Eu sou praticamente grupo de risco, eu tô com 60, né, meu amigo? Então eu tô Ah, não é cumprindo essa. nada. Eu tô cumprindo essa quarentena desde o começo, Edu. Quer dizer, quase 5 meses eu tô preso dentro de casa. O ser humano não nasceu para viver enjaulado, preso. Isso é fato. Né? A gente precisa daquele Exatamente. calor humano, daquele aperto de mão, do abraço. A gente não pode fazer isso nesse momento, né? Infelizmente, ou pelo menos até quando durar, né, essa pandemia, até quando surgir essa vacina, né, para poder acabar com esse vírus. Até lá, a gente não Sim. vai poder mesmo fazer isso. E isso faz uma falta danada, é impressionante. Eu sinto muita falta disso. Esse é um ponto muito crucial que você tocou, né? Em termos de ser humano, né? A gente ter um contato, isso é muito importante, conversar, né? Cumprimentar, olhar para a pessoa no outro. Tudo bem que a gente está aqui, você está olhando para cá, né? Eu estou olhando para você, você está olhando para mim, mas você está olhando através de uma câmera, né? Quer dizer, não é a Sim, mesma sim. coisa. O que a gente. Esse sentimento, essa vontade de ver o outro, de dar risada, de cumprimentar, de falar uma bobagem, faz falta, né? Quando a gente trabalha, vai para o escritório, a gente acaba fazendo colegas, a gente faz amizades, né? Então, eles sentem falta, eu também sinto. E para tentar remediar um pouco isso, a gente começou a fazer encontros mensais, né? A gente faz um happy hour para fechar o mês. Então a gente convida todos para uma sala online, né? Onde a gente encontra, conta os resultados da empresa, pede para eles contarem alguma história de sucesso que eles tiveram durante o mês, alguma coisa engraçada, e a gente faz um voucher, né? Para eles poderem comprar uma bebida, para eles poderem comprar um lanche, alguma coisa, e a gente manda esse voucher para eles, cada um pede na sua casa e a gente bate papo.
já é um jeito de se encontrar para não ficar só trabalhando, para a gente bater um papo de 1 hora e meia, 2 horas. Mas mesmo assim, eles querem esse contato. É um dos pontos que eles mais citaram na pesquisa. Sinto falta de encontrar os meus amigos, por isso que a gente pretende aí, entre novembro e dezembro, se eles se sentirem mais confortáveis, voltar para o escritório pelo menos 2 vezes por semana. Uhum. Agora, durante esse período que a gente está vivendo aí de pandemia, né? É, é uma pergunta que eu vou te fazer, mas se você quiser responder, tudo bem. Algum funcionário teu foi demitido durante essa situação, essa pandemia que a gente está vivendo desde o começo? Eu não demiti, a gente teve uma política assim. A empresa, o que acontece, João? Existem vários segmentos diferentes no mercado, né? Eu Uhum. sinto muito pelas empresas que infelizmente tiveram que demitir. Eu entendo restaurante, academia, escolas, algumas tiveram que demitir. No segmento de publicidade online, a nossa demanda aumentou. Então, na verdade, eu tive que contratar 6 pessoas. São pessoas que eu entrevistei online, eu não vi a cara delas ainda, Não eu vi, não tive o contato físico, né? sim, Mas eu presencialmente, mas viu entrevistei, pelo visual, exato, vi pela câmera. pela câmera, né, pela E a internet. gente acabou contratando 6 pessoas que começaram aí nos últimos 2 meses, né? E assim, então eu fico feliz que não demiti, que acabei contratando. Então a gente está num momento bem bacana, porque o investimento de publicidade que ia muito para o que a gente chama de offline, né, ia muito para a TV, para rádio, para jornais, para outdoor, eles migraram para o online, porque hoje todo mundo está conectado no computador, está no celular. É, 70% dos brasileiros ficam 3 horas a 4 horas no celular todo dia. Então, o investimento é de verdade. publicidade migrou. Então, essas empresas que trabalham com marketing digital e publicidade estão aproveitando esse movimento. E eu acredito que esse movimento ele talvez dê um passo para trás, né? Recue um pouco quando o novo normal voltar, só que ele não vai recuar 100%, porque quem experimentou já trabalhar com digital não vai voltar. Ah, dificilmente, né? Não, não vai ser mais a mesma coisa, isso é fato, né? Quando terminar essa pandemia, a gente não vai mais, né, trabalhar. Agora, não vai trabalhar como a gente trabalhava tanto presencialmente. Até porque, né, você, como eu disse no começo aqui, você já tem empresas aí que já fazem, né, as empresas que trabalham já com esse tipo, né, de segmento, home office, já há muito tempo, bastante tempo, bem antes da pandemia. Então, a tendência, né, depois dessa pandemia, é mais ainda esse tipo de trabalho. Não são todos, né, Edu? Quer dizer, na tua empresa é uma vantagem, você está tendo essa produtividade, né, lucro, porque o teu segmento da tua empresa já é esse, né? Você já Sim, trabalha sim. com mídia, né, com publicidade, né? Então você não precisa tanto do presencial. Agora, em relação Exato. às outras empresas, né? Como é que se Não, tem faz? muitas. Tem muito É, segmento aí que precisa do presencial, né? Com certeza. Tem muitas empresas que conseguem se adaptar ao home office 100%, e eu conheço algumas que fazem parte do mesmo segmento que eu trabalho, mas tem muitas empresas que não são desse segmento, né? Então, eu acho que aí que eles têm que trabalhar o presencial. E eles precisam estar lá, é produção, né? Precisa colocar a mão na massa, precisa estar lá presente. E essas empresas, eles vão ter que se adaptar de alguma forma, né? Então, todos os cuidados, máscara, é gel, é fazer a medição de temperatura, eles vão ter que tomar os cuidados e teste, né? Quando a gente tiver os testes disponíveis para saber quem está doente, quem precisa ficar em casa, quem não, isso eu acho que vai ajudar muito essas empresas que precisam do presencial. Eu queria até que você falasse desses profissionais, né? Que podem aí trabalhar de qualquer canto, né? Porque com home office não tem esse problema, né? Você pode trabalhar no canto da sala, no meio, né? Na varanda, numa casa de campo, na praia, até numa cafeteria, né? Né? Pois é, eu vou contar a minha experiência nesse período, Sérgio.
eu fiquei 17 anos em São Paulo, né? E a minha família mora no Sul. Aí eu sempre visitava a minha família, ficava lá 3, 4 dias, né? Eles moram em Santa Catarina. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer o teste aqui, vou ver se eu estou bem, e se eu estiver bem, eu vou visitar meus pais. Aí eu passei o mês de junho inteirinho lá em Garopaba, que é uma praia de Santa Catarina, Sim. e fiquei lá. Quando eu vi que nesse mês vou me testar, se eu tiver boa produtividade, e o resultado for legal, e eu conseguir fazer minhas reuniões, eu vou manter esse modelo, né? Então, hoje eu estou falando com você aqui de Maceió. Eu estou passando o mês de agosto em Eu ia Maceió. te perguntar isso, ó, onde é que você está? Que você falou em São Paulo, eu percebi que você não estava em São Paulo. Está onde? Maceió? Tô, eu tô aqui. Por isso que você Maravilhoso. está com roupa Praias de frio. maravilhosas, né? Você está com roupa de frio e eu estou suando aqui. Eu estou com o ventilador ligado. Ah, por isso que você está de camiseta, né? Tá vendo? Por isso que você está de Sim, camiseta sim, também. sim. Agora Eu vem para tentei São pôr a Paulo para você camisa. ver o friozinho que está aqui. Eu fiquei, então, em junho, eu fiquei em Santa Catarina. O mês de julho, eu fiquei em São Paulo. Entreguei o meu apartamento, que era um apartamento de aluguel, me desfiz de tudo. Agosto, estou passando em Maceió. E aí eu combinei com os meus sócios para abrir novos negócios. Eu vou ficar itinerante. Então, eu vou passar um mês em Uhum. cada estado do Brasil. Ah, legal. Então, assim, hoje o home office permite isso, né? Eu tenho É. internet, eu consigo fazer reuniões com o meu time e com os meus sócios, e ao mesmo tempo eu consigo rodar para abrir novos negócios em novas praças. Então, eu sou um exemplo, mas tem gente que vai em cafeteria, tem gente que vai em escritório para fazer um dia, né, no escritório, fala, preciso hoje trabalhar. Eu tenho visto a maior dificuldade, quem quer voltar rápido, pelo menos no meu time, são as mães. Ela falou assim, para mim tem sido difícil, porque eu tenho que cuidar da criança, da casa e trabalhar. Então elas estão loucas, assim, muita gente, né, muitas mulheres falam assim, ó, com filhos, falam assim, eu preferia voltar para o escritório, porque lá eu consigo me concentrar melhor. E eu até entendo, mas para quem não tem filho já é uma outra dinâmica, né? Quem mora sozinho, quem não tem, né? Você acabou de falar que não tem filhos, não é problema, né? Não tem tanto problema assim, os solteiros, né? Principalmente. Agora, realmente, a mulher, para a mulher é mais complicado, né? Porque são os afazeres de casa, né? Conta, se tem filhos, tem que tomar conta dos filhos, tudo isso. E ainda trabalhar num, numa situação como essa, porque você dentro de casa, né? Você tem uma pressão, né? Do bem maior, porque você saiu de uma rotina, né? Que você tinha diária, né? Presencialmente indo trabalhar, voltava para casa, né? Já de noite, por exemplo, ou quem trabalhasse o dia inteiro voltava para casa à noite, não é isso? E é uma Sim, rotina. sim. Essa rotina foi quebrada. O que, que acontece? Imagina todo mundo numa família junto durante praticamente 24 horas todos os dias, né? Ainda mais Eu para quem imagino. tem atividades dentro de casa, que geralmente é a mulher. O homem, eu, por exemplo, ajudo muito aqui em casa, entendeu? Então eu faço muito serviço de casa, tudo, mas eu já estou acostumado a isso, né? Então você Sim, sai de sim. uma rotina, você quebra isso aí, cara, é uma coisa complicada, né? E ainda tendo que conviver 24 horas do dia aí, né? Por causa dessa Eu, eu não, pandemia. Ah, eu não passei por essa experiência porque eu moro sozinho, mas não, então para eu você imagino que tranquilo. quem estava acostumado a ter os horários, como você disse, uma rotina, falou, olha, eu tomo café em casa, vou trabalhar, aí eu volto para casa à noite e considero a casa, às vezes, com um momento, falou, agora eu deixei o trabalho fora e vou relaxar. E quando você trabalha no home office, o trabalho nunca acaba, né? Porque o computador está ligado ali, você fica o tempo inteiro. Então, é um momento de adaptação mesmo. Para alguns colaboradores da Display, eles me mostraram que eles montaram um cantinho na casa como um escritório. Colocaram uma mesa, compraram uma cadeira, Uhum. ou alguns pegaram a cadeira lá do escritório, pediram, falaram, posso levar minha cadeira? Eu falei, lógico, leva. E eles montaram um cantinho especial para eles poderem trabalhar, porque já perceberam que se eles não tiverem aquele canto especial para eles trabalharem, eles não vão ter silêncio, não vão ter paz. Então, eles montaram ali na própria casa um mini escritório. Uhum. Agora, você tinha falado de uma das vantagens, né,
de se trabalhar, né, em home office, que você pode estar em qualquer lugar, né? Sim. E as desvantagens? Bom, legal. Eu considero as desvantagens uma das coisas que a gente acabou de comentar, né? Fala assim, o contato pessoal, né? A gente perde esse contato que, como ser humano, é super importante. E para quem é comunicativo, né, e gosta de conversar, não é só trabalho, né? A gente gosta de bater papo, dar uma risada, falar de outros assuntos. Eu acho que esse é o principal ponto, como desvantagem, né? E porque o olho no olho é muito importante. Às vezes você está aqui falando via webcam e acaba sendo muito objetivo, né? A gente acaba querendo resolver rápido. Aquela reunião que durava 45 minutos, a gente faz em 10 minutos. A gente prega que ser objetivo é muito importante. Mas quando você está ao vivo, você acaba entendendo, até tendo mais empatia para entender como a pessoa está. Então, eu acho que esse é a principal desvantagem. Eu não sei se você, como está 5 meses também em casa, Sérgio, se você vê outro ponto. Cara, eu olho sinceramente, eu acho que na minha situação aqui, a desvantagem de você estar trabalhando remotamente, né? Eu há 5 meses, né? Há 5 meses, perdão, é que é mais cansativo em relação, por exemplo, você faz uma reunião ou você faz um trabalho que nem eu, às vezes eu tenho programas aqui de uma hora e pouco, o cansaço que dá, né, e dores no corpo, porque você está numa mesma posição, né, por muito tempo. Essa, para mim, é uma das desvantagens, né? Porque quando você está Uhum. trabalhando presencial, você está ali, você está fazendo o seu trabalho, mas você levanta, sai, anda, volta. Isso aí, para mim, é horrível, né? Essas dores que a gente Sim, sente, eu estou sentindo muito aqui no ombro, nas pernas, por causa da. Eu entrevistei aqui um fisioterapeuta, ele me disse isso. Ele falou: Sérgio, infelizmente, isso vai acontecer, porque você trabalhando remotamente, né, através de home office, você está numa mesma posição por muito tempo. Então, as pessoas sim. vão sentir, né, essas dores, não tem jeito. Esse, por exemplo, é um dos incômodos para mim. Esse da dor, às vezes é a cadeira que a gente está sentado também. Eu percebo que eu sinto. Daí, entre uma reunião e outra, eu tento ir pegar um copo d'água, levantar um pouco, porque eu também Exato. sinto. Bem que você falou. E aí, eu lembrei de um colaborador que chama Rodrigo Cacchione, que falou comigo ontem. Ele falou: Edu, eu fui pegar uma cadeira lá no escritório, porque a cadeira de casa não dá. Eu fico 6 horas sentados direto e fico com dor nas costas. Daí ele falou, eu fui pegar a cadeira do escritório que ela é mais confortável e para eu trabalhar melhor. Eu falei, fica à vontade, quem quiser pegar pode ir lá. Mas realmente, então a gente levantou 2 pontos aí de desvantagem, né? Um que é a É. falta de contato com as pessoas, né? Uhum. Esse que é muito importante e as dores, né? De ficar muito tempo sentado, né? Toda hora se ajustando, assim, colocando o corpo no lugar. Não, e também a posição que você está na cadeira, né? O fisioterapeuta falou, infelizmente as pessoas elas não fazem, né, esse tipo de procedimento, né? Então muitas vezes você está acomodado, você arreia o corpo aqui, ele falou que é horrível. Você tem que ter uma postura, principalmente, né, na hora que você está, né, por muito tempo numa cadeira sentado. A primeira postura, os pés, ele me ensinou tudo. Ele falou que. Mas mesmo assim, Edu, né, você vai sentir dores. A única maneira de você não sentir tanta dor é você, nos intervalos em que você está fazendo o home office, né, independentemente do tempo, é você estar levantando de 15 em 15 minutos, por exemplo, ou de 10 em 10 minutos, e dar uma andada, ou mexer as pernas e tal. Você não vai lembrar de fazer isso. Muitas vezes você está numa reunião, você está empolgado ali, passa quase uma hora ou uma hora e pouco, e você, né, não tem como parar, ou por outras coisas, as pessoas estão falando do outro lado, você tem que, né, que segurar a onda ali, entendeu, na reunião, e isso prejudica muito, né? Quer dizer, as Sim, pessoas sim. também, elas, né, precisam se movimentar, mas só que tem hora que não tem Sim. jeito. E isso é uma desvantagem muito grande, né? Outras coisas também, você não está ali, como você falou, está através da câmera, né? Não consegue a pessoa ali, você parece que você fala, eu estou falando
com você. Não, você não está falando, você está falando com uma câmera, né? Praticamente. Você tem a imagem sua daí e a minha daqui. Isso também Sei. pesa muito, né? E se torna cansativo também. Teve uma outra que eu entrevistei que mexe com imagens, né? Uma profissional, e ela disse isso. Ela falou: você tem que estar, né, bem preparado com a imagem, tudo, e muitas vezes você não consegue fazer isso, né? A única coisa que ela me disse que era mais importante: não levante para fazer uma live de pijama. Isso é horrível. Não levante e sai de pijama. Porque dá uma sensação pior ainda. Isso se torna mais prejudicial ainda, né? Você levantar e Sim, ficar de sim. pijama porque você está em casa. Isso também não é legal. Não, é. Agora eu lembrei de um ponto. Para quem tem bichinho em casa, né, cachorro, principalmente, assim. Eu tenho Uhum. um sócio que ele tem uma cachorra, uma salsichinha que chama Matilda. Toda vez que a gente vai fazer reunião, ela não gosta que ele fala na frente do computador e ela começa a latir, ela quer aparecer. Nossa, não. Então eu Eu, falo, eu Bruno, você faço precisa alguns sair da aqui sua que tem esse casa. problema. Você não... Eu tenho esse Que problema é? também. Eu estou entrevistando, com pessoas entrevistando, né? Aí tá o cachorro latindo lá no fundo, caramba, do lado. Aí fica aquela. Mas são os contras aí do home office. Infelizmente, você não tem como, Sim, né? sim. Calar a É, boca do tudo. animal, fazer. Não, não tem como. Mas é tudo na vida, né? Tudo tem ponto positivo e negativo. Até como trabalhar lá no escritório tem seus pontos positivos e negativos, o home office Exato. também. Mas se colocar na balança, talvez, pelo que eu tenho entendido, pelo menos do meu time, e eu leio muita matéria no LinkedIn, assim, as pesquisas que o pessoal faz, depois do primeiro mês, que foi aquele mês de adaptação, o segundo, eu ainda acho que as pessoas estão mais tendenciosas a continuarem em home office ou no modelo híbrido. Agora, voltar 100%, mesmo que venha uma vacina que acabe com a insegurança, eu não acho que as pessoas vão voltar mais. Então, na sua 100% opinião, home, cresceu muito, 100% então, escritório. Edu, esse trabalho remoto? Desculpa, Paulo, repete a Eu pergunta, digo por assim, favor. cresceu muito esse trabalho remoto depois que, Sim, sim. quando aconteceu, né, essa pandemia? Não, eu conheço empresas, eu vou citar alguns nomes aqui, vai. O LinkedIn, Facebook, Google, uma empresa chamada Salesforce, que está em mais de 25 países. é, eles, eles, a XP, que é uma empresa brasileira, né, de investimento, falou assim: esse ano a gente não volta mais para o escritório, podem trabalhar de casa. E eu estou falando de milhares de pessoas, né? Então, são empresas gigantes que resolveram que os funcionários não vão voltar até fevereiro, vão trabalhar de casa e vão rever o modelo de escritório. O escritório não vai virar mais aquele modelo de baia, né? Onde você ia e falava assim: ó, aqui é meu Sim. lugar. O escritório vai ser um ponto de encontro, onde eu posso ir uma ou duas vezes por semana, mas ele ali é o meu quartel-general. Eu posso ir lá, mas eu não sou obrigado a ir lá. Eu posso trabalhar de casa. Isso a É. gente está falando para aquelas empresas que podem trabalhar dessa forma. É Acho que diferente vai do chegar a que. ser um ponto de encontro, viu, Edu? Só para chegar e, sim, depois que passar a pandemia, claro, né? Para ter o calor humano, se abraçar, cumprimentar, né? Acho que vai ser isso. Sim. Eu acho que o escritório vai Sim, passar a ser isso. e Ah, também eu acredito, para reunir, por exemplo, o meu escritório lá, a gente está remodelando ele, Sérgio, para diminuir o número de mesas e aumentar o número de salas de reunião. Então, assim, se eu preciso receber um cliente, tem aqui 7, 8 salas que eu posso fazer. Se eu preciso fazer reuniões com um time, o time de operações ou o time financeiro, eu tenho uhum. mais salas. Agora, não vai ser mais aquele escritório com mesas enormes, onde o pessoal senta para trabalhar diariamente. Eu vejo que muitas empresas vão mudar para esse Vai. estilo de escritório. Não tem mais jeito, né? Não vai ser mais igual, nada depois dessa pandemia, isso é fato. Edu, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu queria te agradecer, cara, a tua participação. Muito legal bater esse papo contigo, até para as pessoas entenderem, né, que realmente o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia toda, tá bom? Queria agradecer, brigadão, cara. E depois a gente pode marcar Eu uma que outra, né? agradeço. Porque tem muito mais papo aí para a gente ter sobre esse assunto, Vamos, né, vamos. que é o remoto.
Sim, obrigado eu pelo convite. Fico muito feliz de Imagina, participar. E a hora que quiser bater um papo é só combinar que a gente pode falar de vários legal. temas. Posso falar, inclusive, como funciona o tal do marketing digital, a mídia programática Pô, tá e aí, esse vamos fazer um universo aí sobre que tem marketing atraído muita digital. gente. Legal, legal, legal. Bom saber que até meu filho vai ver, porque ele trabalha com marketing. Ele trabalha Ah, que com legal. vendas. Ele trabalha com marketing também. Legal, Edu. Valeu. Eduzão. Obrigado, Eduzão. Grande abraço, Valeu, meu amigo. Sérgio. Boa Até semana aí para mais. vocês. Obrigado. Tchau, Para tchau. nós. Pois é, esse foi mais um programa Lesp Conecta. Você viu aí a gente conversando sobre o trabalho remoto, né? Que daqui para frente vai ser isso, né? O mundo, com certeza, vai ser diferente depois dessa pandemia. Espero vocês no próximo programa. Até lá.